Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Estamos descendo mais de boas discussões do automobilismo. Está começando o segundo bloco do Café com Velocidade, edição 593, especial, uma pequena entrevista. Agora já peguei o ritmo. Uma entrevista, opinião, membros do Café com Velocidade do nosso Leandro JF. Ele no primeiro bloco fez um apanhado de todas as categorias que nós cobrimos, com algumas curiosidades de outras. E aí vocês podem curtir neste bloco mencionado tudo que nós falamos. E agora ele vai fazer perguntas específicas da Fórmula 1. E eu gostei, JF, porque primeira coisa que eu aprendi com o Fábio Campos na semana passada: bota a Fórmula 1 no bloco 2, que aí o pessoal ouve o bloco 1 inteiro e vai ouvir o bloco 2 também. E é isso aí. Vamos embora, JF. Começa aí a sua rodada sobre Fórmula 1. Para quem caiu de paraquedas agora de bloco 2, porque viu Fórmula 1 lá, que vergonha, o bloco 1 primeiro, mas não tem ordem. Então eu vou fazer algumas perguntas, nossos companheiros aqui vão responder. Eu vou escolher uma sequência totalmente aleatória, baseada nos nomes que eu estou vendo na tela do Skype. Então, começando aqui, primeira pergunta é a seguinte: eu quero que vocês citem um piloto que todo mundo ama, ele é idolatrado no mundo inteiro, mas que você não gosta, por algum motivo. Diogo Gomes. Rapaz, mas só vem pergunta difícil pra mim. Essa eu sei. Todo mundo tá respondendo. Como assim só vem pra você? Rapaz, veja só. Eu não gosto dele, mas o nosso recém-aposentado Fernando Alonso é um cara que eu tenho diversas ressalvas, mas aí é um que vai mais até do que questão pista, sabe? Eu gosto de ver o cara mais só pela questão da pista em si. E na pista ele é um piloto diferenciado, sem dúvidas, mas acho que é um cara que, principalmente na época de Ferrari, soube trabalhar a imagem de uma maneira quase que manipulatória, sabe? Assim, de uma maneira que ele se tornou quase um deus durante certo tempo. E é visto assim ainda mais que a aposentadoria agora. Então, repetindo, não é que eu não gosto dele, ou não é que eu não acho que ele é um super, mas às vezes eu vejo o Alonso colocado como o perfeito, sabe, o que nunca erra, ou que isso e aquilo. Acho que ele já fez algumas coisas bem erradas, sabe? Eu não acho que está nesse panteão tão incrível de estar acima de todos, não. É um piloto que muita gente ama, também tem muitos que odeiam, na verdade, alguns por birra. Mas, por exemplo, uma opinião minha que todos aqui foram contra, Fábio Campos principalmente até, eu acho que a saída dele, de certo modo, pode fazer muito bem para a McLaren. Ele vai perder um ponto técnico gigantesco, é verdade, mas até questão de clima, questão de poder trabalhar com outros pilotos, isso deve ajudar. Então, com certas ressalvas, mas seria o Fernando Alonso. Fábio Campos, qual piloto todo mundo gosta, menos você? Olha, eu não tenho nenhum piloto que eu não goste, o JF. Eu tenho esse defeito, qualidade, não sei o que é isso. Eu não tenho nenhum piloto que eu torça contra, ou que eu acho que não merece ter sucesso no automobilismo. Eu acho que essa questão do Alonso é interessante, porque me chamou a atenção. Eu ia até gravar um Café Expresso sobre isso quando acabou a temporada, acabei não gravando. Aliás, essa semana fica a dica, né? Tem Café Expresso aí, que eu já até gravei sobre 2021, enfim, é só ficar ligado aí na página do Café, ou no Twitter do Café, o @Café Velocidade, ou lá no meu Twitter, o @CampusFB, que essa semana vai pintar Café Expresso aí. Eu ia falar sobre o Alonso em uma dessas edições, porque me espanta, embora todas a questão da pilotagem do Alonso, eu acho que há pouco exagero, há alguns, mas pouco exagero, porque acaba que a qualidade dele é enorme mesmo, mas me espantou na despedida do Alonso na Fórmula 1, como a imprensa que cobre a Fórmula 1 tem memória curta, né? Como poucos lembraram do episódio mais
triste da carreira dele, que é o episódio de Singapura 2008, né? Todo mundo revivendo momentos, Renault, Ferrari, McLaren, e muito pouca gente se lembrando desse momento, né? Porque esse momento não pode ser esquecido. Esse momento ele não pode ser jogado para debaixo do tapete, que é um momento crucial ali de uma corrida roubada em que ele estava envolvido naquilo ali. Então acho que a imprensa passou muito pano nele, isso me incomodou. Na questão da aposentadoria dele, apesar de que eu acho que merece todas as homenagens. Vi Salles perguntando qual o legado de Alonso. Eu acho que o Alonso não deixa legado nenhum, zero. Legado, levando essa palavra ao pé da letra, zero. É um grande piloto, vai fazer falta. Discordo do Diogo da questão de pilotagem para a McLaren. Claro que vai fazer falta para a McLaren, até porque os dois pilotos da McLaren, para mim, são um grande ponto de interrogação. Mas legado, para mim, é o cara que deixa uma história para ser seguida. E ele não deixa história para ser seguida. Em termos fora da pista, em termos de outras coisas. Então, me surpreendeu muito a imprensa se esquecendo, a especialista da Fórmula 1, a imprensa se esquecendo completamente de sequer lembrar de um desses momentos que faz parte da biografia do Alonso, gostem os seus fãs ou não. Thiago Rosa, qual piloto todo mundo ama, mas você não gosta? Kimi Raikkonen. Como tem sido nos últimos... Kimi Raikkonen, como piloto, e até um pouco também do personagem Kimi Raikkonen também no fundo não me agrada. Às vezes talvez não me agrada porque eu sou um pouco ele também, mal-humorado, agindo com curtas palavras, medidas grosseiras e parecendo aquilo que não é. E aí depois ele fica com uma fama por causa de postura até mal educada, tudo. E o que é mais importante, é na pista que se resolve, e na pista ele não resolveu. É uma pena nesse sentido, porque eu até tinha muita admiração do Kimi, principalmente depois daquela saída e volta na Lotus. Quando ele volta na Lotus, você percebe que ele volta num ritmo muito bom. Um piloto que para do jeito que ele parou na Fórmula 1, no auge, e depois retoma, e parece que retomou aquela percepção que tinha, essa busca pela vitória, tudo, com um carro que era inferior, e aí ele vem e depois da Ferrari é um certo nível. Por muitas vezes eu ancorei o programa e sempre trouxe a pergunta da forma, e o Kimi agora, como... Porque no fundo era isso, era a expectativa de ver o Kimi de antes, que não chegou e vai ficar com pra mim, essa marca, uma marca que lembra um pouco a do Felipe Massa, com uma diferença: o Kimi é campeão mundial. Raposo. Eu vou só adaptar um pouco a tua pergunta, porque não é questão de gostar, é questão de realmente de admirar o que ele faz na pista. Porque essa coisa de eu gosto do piloto, eu não gosto do piloto, eu tô pouco me ligando que o piloto faça fora da pista, se ele dá ou não dá entrevista, se ele bebe ou se ele não bebe, se ele parece ser homossexual ou se ele não parece ser. Isso pra mim é totalmente relevante. Agora, um piloto que admiro muito a pilotagem, mas que eu não admiro, não. é Kamui Kobayashi. Você entendeu ao contrário. Então, explica. Todo mundo gosta, menos você. Você não gosta de ficar. O Kobayashi você não gosta, certo? Sim. Não gosto da... Eu não vejo a pilotagem dele. Não, a gente tá falando totalmente intrapista. Eu beberia um saquê com Kobayashi no restaurante japonês em São Paulo, abraçaria ele e falava, eu te amo. Agora, o que põe ele dentro da pista, eu não vejo o que todo mundo vê. Ok. Fechou então, pessoal. Agora, na segunda pergunta, eu vou inverter a pergunta. Eu quero que vocês citem um piloto que as pessoas não gostam. Ele é denegrido, não. Ele é desprestigiado no mundo do automobilismo, mas que vocês gostam, vocês acham que tem um talento ali. Talvez esteja escondido esse talento, mas você consegue ver ali uma chama brilhando naquele espírito aguerrido. Começando agora pelo Campos. Damon Hill. Acho o campeão mundial mais fraco entre todos que eu já vi, mas o que não o faz ser o piloto de piada que a maioria das pessoas acha. Acho que, né, talvez ele esteja realmente abaixo da classe dos dele, mas é um piloto que me deixou uma impressão muito boa na Erros. Quando foi para Erros,
E até na Jordan conseguiu fazer umas boas corridas, ganhou aquela corrida na Bélgica, mas vamos colocar aquela corrida da Bélgica como uma loucura, né? Que todo mundo bateu na largada. Então eu nem vou colocar a vitória na Jordan como um ponto, mas ele andou, ele conseguiu fazer boas corridas na Jordan, conseguiu fazer boas corridas na Erros. Então eu acho que é um piloto que muita gente acha que não vale absolutamente nada, e eu acho que não existe um campeão do mundo que não valha nada. Todo campeão do mundo tem um valor, mesmo que não seja tão grande como o do Damon Hill. Raposo. Essa se me complica um pouco mais. Já teve, né? Eu acho que ele já não. Ele mudou essa imagem dele, mas o Grosjean eu era um cara no começo lá que falava muito do gente. O Grosjean não é essa merda toda que vocês estão pintando e tal. Apesar que esse ano e tal não foi um ano muito legal pra ele. Mas eu sempre tive. Mas eu acho que ele mudou, ele conseguiu mudar essa imagem dele. Hoje eu vejo muito menos detratores do que ele tinha lá naquela corrida que o Campos foi lá ver e teve aquele acidente da largada e tudo na Bélgica. Foi 2012 aquilo, Campos? Sim. Então, naquela época lá, é o nome que veio na minha cabeça. Hoje eu não consigo pensar em outro nome, não. Talvez até o último responder eu lembre aí e grita aqui secamente o nome. Gomes. Rapaz, pode ser recente, que acabou de acontecer? Pode. E aí o fã que ouviu a temporada inteira vai me achar um maluco, mas Stoffel Van Dorn. O próprio Campos falou que eu tava pegando forte demais com o Van Dorn durante a temporada, mas exatamente porque que eu realmente peguei bem forte com ele, mas é porque tinha a expectativa muito alta de um cara que, enfim, fez grandes coisas na base, e pela temporada passada, e principalmente para essa temporada, ele foi perdendo grande parte da credibilidade, muito criticado, como eu mesmo critiquei, e acho que critiquei com razão. Mas começam a pintar o Van Dorn quase que como morto, quase que como acabado, quase que, sabe, como uma decepção total. Eu acho que ele não encaixou na McLaren, não encaixou nos problemas que a McLaren teve, e tem grandes desméritos por isso, mas não acho que seja um problema que tenha virado um piloto ruim de uma hora para outra por conta disso. Não, definitivamente não. Inclusive, acho sim que merecia uma segunda chance na Fórmula 1 em uma outra equipe. Ele acabou optando para ir para a Fórmula E. Não sei se pensa em um retorno para a Fórmula 1 no futuro, mas é um piloto que nesse exato momento está sendo tratado como, sabe, como o cão largado ali. E não acho que seja para isso, não. Não, acho que virou um piloto ruim de uma hora para outra. Thiago Rosa. Olha, eu fui para trás, eu tentei buscar um nome no passado, e aí me perdoem se eu estiver fazendo uma má impressão, mas é algo muito pessoal, e aí eu busco o Christian Fittipaldi, inclusive na sua passagem na Fórmula 1, que tem um certo destaque, mas por conta de inúmeras questões, até do extra-pista, e também por ser um momento de mudança ali, automobilismo, aquela quebra que acontece por conta logo em seguida do acidente do Senna, na história fica assim, o Fittipaldi e o Barrichello correm juntos e o Barrichello se sobressai, né? E não percebem, não dão ênfase àquilo que o Fittipaldi era esse piloto que em algum momento sentia que ele era até mais rápido que o Rubinho. Então, assim, é um cara que minha percepção poderia ter rendido muito mais se continuasse, tivesse tido mais oportunidades em alguma equipe na Fórmula 1, mas seguiu carreira em outras categorias, kart, endurance e tudo mais, e foi um piloto com bons resultados. Perfeito. Vou falar que nessa eu apoio o Raposo, o Grosjean, realmente todo mundo odeia ele, por algum motivo, não sei. E eu gosto dele. Eu digo que a corrida de Nürburgring de 2013, ele poderia ter vencido aquela corrida se ele não tivesse que entregar a posição no jogo de equipe patético que a Lotus fez. Pessoal, então continuando aqui, eu tenho uma pergunta agora que é uma pergunta dupla, tá? Vou querer duas respostas. Qual o melhor piloto que você já viu na Fórmula 1, que você considera que foi o melhor piloto? E eu quero, na verdade, dois pilotos. Um que foi campeão e um que acabou não conseguindo ser campeão na história da Fórmula 1. Obviamente, o que você viu, né? Não adianta você responder um piloto que você não viu, porque não faz sentido, não faria sentido
a ideia de ser pessoal. Então, começando aqui pelo Campos. Não, você quer o melhor piloto que eu já vi e o melhor piloto que eu já vi que não foi campeão? Exatamente. Tá certo que no caso do Campos pode ser até a década de 60, que ele viu bastante coisa. Enfim. Farina. Se eu tivesse visto a década de 60, eu teria visto o que eu mais quis ver, que era o Jim Clark. E, infelizmente eu não tive essa oportunidade. Gostaria que fosse verdade essa opção, mas infelizmente eu não vi o que eu mais queria ver, que era o Jim Clark. E o Gilles Villeneuve, que eu também não vi, né? Mas ele foi por um período menor. E o Jim Clark era muito melhor que o Gilles Villeneuve, tá? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o melhor piloto que me impressionou, embora eu não tinha ainda uma formação crítica, então eu deixo esse asterisco, mas foi o Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna realmente fazia coisas muito vistosas, né? Era um campeão, ao contrário do Daniel Serra, que eu falei no bloco anterior, era um campeão que deixava uma marca, que você via um estilo, que você via ele é o campeão que faz feitos, né, que realiza feitos na pista, é sempre um campeão muito mais. É justamente por esse motivo que eu coloco então acima do Schumacher. O Hamilton tem atividades dentro da pista muito mais encantadoras do que o Schumacher, na minha opinião. Agora, que eu vi que não foi campeão do mundo, essa é difícil. Me encantava muito o Montoya, mais estilo do que o Montoya faltava muita consistência, ele tinha esse defeito gravíssimo de uma inconsistência seríssima. Mas ele talvez tenha sido se eu lembrar de outro aí durante a resposta dos meninos, eu intervirei de novo. Mas assim de bate-pronto, cara que não foi campeão do mundo, mas que aquele 2001 dele, aquela chegada me impressionou demais, assim, porque tanto piloto passivo na Fórmula 1, ele chegou de uma maneira tão agressiva que ele se destacou naquela turma. E apesar de ele ter feito um 2003, que ele conseguiu brigar pelo título até a penúltima prova, era um cara que faltava muita. Ele não tinha realmente o necessário. Ele não é injustiçado. Ele realmente não mereceu ser campeão do mundo. Mas ele é um cara que me encantou por um bom tempo na Fórmula 1. Diogo Gomes. Eu ia no Montoya também, mas até para mudar um pouco nessa segunda questão, eu citaria o Kubica ali de 2010, mais ou menos. Também por essa questão de chegar muito forte, já chegar se mostrando bastante, ele foi meio que puxado às correrias da então World Series, né, para a Fórmula 1 com a BMW, e depois faz a transição para a Renault. Então aquele período ali 2008, 2009, 2010, era um cara que eu gostava muito de assistir. Não necessariamente acho que tem que ser campeão, ou que tinha qualidade ali para ser campeão, mas é um cara que eu torci igual um maluco para ver ele numa equipe que pudesse ter um carro para brigar para o campeonato, só para ver no que daria, entendeu? Pela agressividade dele, pela maneira como ele fazia tudo aquilo assim. Então, aquele Cutter ali, aquele Kubica 2009, 2010, bem diferente desse Kubica de hoje, mas enfim, é algo que eu gostava bastante de ver, é um cara que eu gostei bastante de ver, que obviamente não foi campeão. E entre os campeões, a minha amostragem ela é muito mais curtinha, né, do que a de vocês, é do início dos 2000, já Brasil. Então eu diria... 2000 você estava nascendo, não vem não. Início de 2000 você era um menino ainda, não vem não. Eu nasci em 94, então em 2004 eu já tinha 10 anos, meu querido. Então, o Schumacher, eu ainda peguei o finalzinho do Schumacher, não convivendo ao vivo, mas eu vivi muito daquilo ali depois, né, porque, enfim, ficava todo falatório em cima dele e tudo mais, e aprendi ao longo dos anos, mesmo não vendo ele ao vivo, e mesmo tendo a grande decepção depois quando ele retornou, mas de sempre ver essa questão do Schumacher, e vi diversas corridas mais antigas só para ver o Schumacher correndo. Então eu mais presente assim na mente é o Schumacher. Talvez até o que mais me chocou foi o Hamilton, mas como é algo que a gente está vendo agora, que ainda está chocando, acho que é o caso de esperar um pouco mais. Perfeito. Thiago Raposo. Cara, essa pergunta fere muito valor meu. Eu não gosto muito dessa questão de dizer, ou de fazer listas, porque eu acho que, sabe, é impossível, é muita variável, é muita questão, correr em décadas separadas, em momentos separados. Você gostou de ver? Isso, impressionante. Troque o melhor por impressionante. Isso, aí você facilita a minha vida, porque a pergunta é qual foi o melhor piloto que você viu. Em atividade, vale ou não? Não, o que você viu na Fórmula 1, obviamente. Cara, eu fico com Hamilton e Daniel Ricciardo. Perfeito. Curto e grosso.
Rosa. Eu pensei o Verstappen, que pra mim tá na frente do Ricardo, mas eu evitei os atuais, porque o Verstappen ainda pode murchar, né? Se ele não murchar, ele certamente é melhor do que o Montoya, sem dúvida nenhuma, por exemplo. Não, eu não pus o Verstappen porque o Verstappen pra mim entra no quesito título. Ah, ele já é campeão do mundo na sua Ele já é Só não sei campeão. não sei em que temporada. Rosa, fecha pra gente. Eu achei engraçado, porque eu também tenho essa impressão, né? E assim, o Verstappen a gente ainda espera, né? Por ser muito jovem tudo. Mas por ser até um piloto um pouco já experiente, eu vou pegar alguém que tá ainda correndo, que não ganhou título, mas que impressionou a todos, e inclusive tem acho que um momento que ele impressiona bastante, que é aquela pole position em Interlagos, com o Nico Hülkenberg, né? Que tem aqueles recordes negativos, ao contrário, por conta de sua participação na Fórmula 1 e não ter conquistado nenhum pódio. É um cara que simplesmente me deslumbrou me assombrou pelo que ele fez na época na GP2. E assim, o que tá... Eu juro que eu tô com o coração partido. Porque assim, eu vi e me lembro de tudo assim que rolou no terceiro título do Senna. Mas depois de um tempo acompanhando vídeos e tudo mais, história, eu sempre fiquei dividido, Senna, Piquet, e eu não acompanhei tanto o Piquet ao vivo. Mas o que o Hamilton tá fazendo, e quando eu paro para pensar assim, o Hamilton, o que você tá fazendo, amigo? Você tá quebrando toda e qualquer lembrança da minha infância. Você não tem coração, não? Eu penso assim, nossa, é aí que tá a pegada. E tá realmente mostrando que é o melhor. Na minha visão, claro, porque quando você vê que seus sonhos de criança, aquilo que você viu, aquela coisa que te fez se apaixonar pelo automobilismo está sendo reescrita por outro piloto, então é Lewis Hamilton, com certeza. Ok. Nossa, eu vou te falar que no quesito que você falou que o Hülkenberg é o teu melhor piloto não campeão, Hülkenberg tá na categoria que todo mundo ama, menos eu. Eu odeio ele. Eu acho ele muito, muito fraco. Bom, não quero dar minha opinião, já falei que a minha opinião não é relevante nesse programa. Quero entrevistar vocês. Agora eu tenho uma pergunta mais complicadinha. Mais complicadinha. Fábio Campos sempre falou que 20 carros são patéticos para a Fórmula 1. Eu concordo. Dá para colocar 40 tranquilamente lá. Eu discordo. Em Mônaco não vai caber, mas não tem problema. Tá? Bom, seguinte. Você acabou de ganhar $1 trilhão. Você acabou de criar sua própria equipe. Quem são os seus dois pilotos agora, para estrear em 2019? Vamos lá. Raposo, quem são os seus dois pilotos para estrear na Mas você tem que explicar as regrinhas aí. Tem que ser pilotos que estão livres de contrato? Livres de contrato. Livres de contrato. Eu não sei quem são os pilotos que estão livres de contrato. Quem tá livre de contrato? Todo mundo tá contratado? Todo mundo tá Que contratado. regra é essa, gente? Tá Que todo regra é mundo essa? contratado aí. Ué. Que regra? Então tá bom, os meus pilotos livres de contrato O são meu é Rosa Luciano e Bunny. Burti. Luciano Burti. Puxa um piloto de outra categoria. Os livres de contrato relacionados à Fórmula 1. Eu gostei desses pilotos que o Campos mencionou aí. Tá Estão livres de contratos, né? Não, peraí, então são os fora da Fórmula 1? Não entendi, explica de novo. Isso, os que não tem vaga para 2019. Ah, tá, entre os fora da Fórmula 1. Uhum. Eu sei quem você vai falar, mas primeiro, Raposo. Então me fala, que todo nem mundo eu vai sei. citar. Mas enfim. Não, enrola mais aí pra eu pensar. Eu iria de Ocon e Van Dorn. Ocon e Van Dorn. Olha que dupla bonita. Cara, eu vou copiar Ocon e Van Dorn. Copiei. Rosa e Campos. Quer ir primeiro ou Campos? Não, eu vou mudar, pra não ficar igual. Eu tiro, vai ser Ocon e Verlaine. Quer ir primeiro, Campos? O Campos tá mudo ali. Não, tá bom. Não, eu vou. Ah, porque eu achei que eu tinha falado no mudo. Eu Pode ir, mudei pode ir. só pro Lucas Herrera pagar uma cerveja pra mim aqui em Campinas. Ah, tem isso também? Ele é o Interessante. defensor do Verlaine agora. É verdade. Eu vou de Alexander Rossi e Joseph Newgarden. Nossa, equipe americana.
Lucas de Grassi e Oliver Rowland. Oliver Rowland. Você sabe que só você aposta nele, né? Não sou só eu não. Não, nessa Diogo Gomes aposta. Diogo Gomes, aliás, tem camisa do Oliver Rowland aí na casa dele. Aposto. Na verdade, não sei. Graças me surpreendeu aí, hein? Porque eu falaria que o Verne é um bom candidato. Sem dúvida. Mas Markelov também, né? Aí também já é demais, né? Não, o Markelov é um ano de Fórmula 2, mas enfim, não é isso que a gente tá discutindo aqui. Talvez o meu trilhão seja pouco e eu preciso de mais um pouquinho. Daí o Markelov traria esse pouquinho pra mim. Estou o Sérgio Sete Câmara, hein? E o Alonso tá sem contrato também, ninguém quis ver ele, hein? Nossa, nem pintado de dourado. Ó, opinião, âncora, opinião. Ah, é verdade, esqueci que a minha opinião não é relevante. Então, é porque eu fui influenciado. A hora que eu achei que era qualquer piloto, eu ia falar Verstappen e Alonso. Aí quando veio essa história, ele apagou o Verstappen da minha cabeça e por consequência o Alonso foi apagado também. Alonso. Eca. Continuando então, pessoal. Vamos lá. Calendário atual definido já, né? 2018 e 2019 não vai ter nenhuma mudança, são 21 corridas. Eu quero que vocês me digam qual das corridas do ano que vem, das corridas não, vou reformular. Qual das pistas mais te encanta? Qual pista mais te encanta? Qual você vai falar, esse final de semana eu quero ver a corrida porque é nesse traçado, nesse autódromo, nesse circuito, nessa pista? Diogo Gomes. Você quer estipular regrinhas também? Vale as antigas? Vale mais de Não, uma? atual. Não, do calendário atual, beleza, mas sei lá, um Spa, por exemplo, vai contar? Claro. Por que não? Por que não? É do calendário atual. O Spa com certeza é uma pista que eu sempre espero muito, mas até pra fazer diferente, eu não vou votar nela não, eu vou votar em Baku. É uma corrida que nos últimos anos girou... Pegou meu voto! Pegou meu voto também. É uma corrida que Seria meu voto anos... sem DRS. Com DRS perde demais. É uma corrida que nos últimos anos gerou alguns pontos interessantes de bom... debates interessantes, é só ver os cafés com velocidade pós Abu Dhabi, pós Baku. Então, acho que seria um GP que eu definitivamente, assim, gosto muito de ver e estou ansioso já para ver o do próximo ano. Thiago Rosa. A gente não tem obrigatoriedade de escolher diferente, né? Isso é uma verdade. Não, assim, eu fiz essa brincadeira porque enquanto você vai se preparando, você fica ouvindo o outro e vai, eu quero, né? E assim, ficou muito claro, porque a expectativa é uma pista que ainda é relativamente nova, mas já tem pelo menos duas corridas assim espetaculares, né? Espetaculares, com tudo que podia acontecer numa corrida. Tudo de bom, tudo de ruim, inclusive. Diga-se de passagem, como diria o outro, né? Mas eu vou mudar então, só porque essa corrida também me deu uma boa expectativa, uma boa esperança esse ano, e foi totalmente diferente da corrida de 2017. Então, para 2019, com certeza é ficar de olho, inclusive por causa das mudanças, tudo, é o Grande Prêmio do Brasil. Isso para mim, depois do que vimos em 2018, é para se ter uma grande expectativa pro ano que vem. Campos. Olha, eu vou deixar o aspecto emocional de lado, tá? Não vou falar as corridas que eu já fui, que são as que eu mais espero, porque você cria uma relação com a pista. Então eu vou excluir essas pistas e vou deixar a do Bahrein, que eu acho que é a pista que não seja a melhor pista de todas, mas é a pista que eu já te falei no café várias vezes. É o traçado que mais casa tecnicamente com a Fórmula 1 hoje. É da corrida mais espetacular que eu já vi, que é a de 2014. Então o Bahrein é uma semana que eu acho legal esperar passar por essa semana. Eu acho que sempre dá uma expectativa de uma excelente corrida lá. Raposo. Eu vou repetir Interlagos. Sem problema. Perfeito. Então, pessoal, agora a pergunta oposta é: se você pudesse trazer uma corrida do passado, uma pista do passado, mas uma pista viável para a Fórmula 1 atual, qual pista você traria e ela vai substituir qual? Então, começando pelo Raposo, que ficou por último.
Ai, que merda difícil sempre eu começar, né? Ai, eu traria Indianápolis de volta. Qual Indianápolis? A do Ralf Schumacher batendo. Não o oval, você que traria O o misto, né? Não, porque a Fórmula 1 correu, pô. Poderia ser o Indianápolis. Correu no oval MotoGP. também. Não, mas a atual aí, a última. Mais recente. Perfeito. No lugar de qual você colocaria ela? Sacaria Mônaco. Tchau, Mônaco. Ok. Thiago Rosa. Eu traria Estoril de volta. Estoril eu daria uma nova oportunidade e mandaria embora Paul Ricard. Diogo Gomes. Você terminou sua pergunta falando que seria viável. Eu não sei se o Watkins Glen seria viável. A vontade do Diogo de complicar hoje tá assim, incrível. Eu não sei se o Watkins Glen seria viável, mas que eu gostaria de ver. Até acho que isso sai. Acho que essa até que seria difícil sair corrida boa dali, porque é um circuito que é muito legal de assistir, mas assim. A Fórmula 1 que a gente tem hoje, não sei se ia funcionar não, mas até por ser uma pista histórica dos Estados Unidos e tudo mais, acho que definitivamente seria bem interessante de assistir. Eu ia tentar ser o menino controverso aqui, ia citar Mônaco, mas como o Raposo entrou na minha frente, eu odeio Mônaco, eu já deixei isso bem claro, eu citaria Abu Dhabi, por ser uma pista que... Eu não acho que seja uma pista ruim, tá? Vou deixar bem claro, acho que é uma pista que é mais culpa da Fórmula 1 do que da pista, de não encaixar bem, de não sair coisa boa dali. Mas depois de tantos anos sem bons espetáculos, eu acho que no subconsciente já encaixou que quando chega em Abu Dhabi a expectativa é quase zero. Então eu tiraria Abu Dhabi. E Campos. Eu trago, na verdade, primeiro eu tiro a Rússia, claro, evidentemente, para mim não tem não agrega nada tecnicamente a pista da Rússia, e trago o Nürburgring antigo, evidentemente. A pista que eu mais tenho vontade de ver na minha vida é no Nürburgring, mais velho. viável. Não, mas é viável com... Não é viável porque a pista tá lá. Por que não é viável? Aí pista que bota eles rodando lá nas curva 32, que Diogo Gomes 2 qual que é, e o carro vai parar lá em Nürburgring, né? Porque ele sai voando. Que é a viabilidade que o JF colocou. Eu imaginei isso, tá? A viabilidade é assim, a pista não vai nem comportar um carro de Fórmula 1. A pista se adapta, se tira uns bumps, se nivela uma curva lá, outra cá, mexe na pista um pouquinho, mas faz corrida no Nürburgring antigo. Tenho certeza que o JF não vai vetar uma coisa tão antológica para o automobilismo que seria uma corrida da Fórmula 1 no circuito no V. Não, pequenininha, né? Dá pra reformar, é pequenininha, quase que não... Nada que alguns milhões aí. Empresta um trilhão da equipe que a gente acabou de criar, né? É isso. A gente imagina. Presta um pouquinho, tá ótimo. Perfeito, pessoal. Eu tiraria Interlagos e colocaria Eudora. Achei que vocês iam achar engraçado. Achei que você tinha falado trazer de volta. Achei que você falou que isso que já foi correu em que ano na Fórmula 1? Você quebrou a sua própria regra. Isso. Acabou, mas atual, eu vejo corrida lá todo ano e é linda a pista. Mas Eudora não... A Fórmula correndo Eudora, desculpa, eu boiei agora. É viável. Eu não Ignora. Você travou o Diogo Gomes? Uma loucura aqui. Eu travei, total, tela azul aqui. Que seria tão... Eu imaginei Laguna Seca, eu imaginei que fosse Laguna Seca. Que nunca teve prova de Seca é Eudora. Exatamente. Eu fiquei... Então, acabou. Tá bom, eu tiro Eudora e coloco Taladega. Agora ficou melhor. Leva a sério, Leandro, por favor. Tá... Não, tô brincando. Como eu falei, a minha opinião não é relevante. Eu só tô lá mesmo. Vamos lá então, mais uma perguntinha aqui. Qual piloto que já ficou na cara de correr pela Fórmula 1 não correu e vocês acharam que foi um desperdício ele ter ficado de fora? Começando então pelo Campos. Eu lembro que o Bruno Junqueira é um piloto que eu queria muito ver correndo na Fórmula 1. No comecinho dos anos 2000. Ele fez uma Fórmula 3000 quando a Fórmula 3000 começou a ser transmitida aqui para o Brasil e ele me impressionou. Eu acho que o que vem à mente aqui, assim, você fala piloto de categoria de base, né? Não é piloto que já foi... piloto de categoria de base que não pronto chegou pra lá. Fórmula, né?
E o Sérgio Gimenez. Sérgio Gimenez também é um piloto que eu acho que podia ter corrido na Fórmula 1 pela carreira que estava desenhando na Europa. Esse é um nome também que eu fiquei muito decepcionado de nunca vê-lo na Fórmula 1. Esses dois, então. Rosa. E aí eu vou fazer até um adendo, que acaba sendo meio que natural nós pensarmos em algum piloto brasileiro, né? Por ter acompanhado mais de perto na base, tudo, e lembrar outros pilotos de outros países, às vezes é mais complicado. Eu tenho um de outro país aqui, mas pode falar depois. Aí que tá. Por mais que eu falei tudo isso, existe um nome que... Aí até pode me corrigir, Fábio Campos, porque a minha memória pode estar falhando, mas... Nestor Gabriel Furlan. Porque o que eu ouvia esse nome na Fórmula 3 combater nos pilotos brasileiros no início dos anos 90, era um piloto que me encantava. E não aconteceu. É engraçado porque ele não quis, né? Ele não quis evoluir na carreira, ele ficou por opção na Fórmula 3 sul-americana. Agora, o que eu ia falar era o Bjorn Wirthain, um sueco de 2002, que fez uma prova no Brasil que eu jamais vou esquecer, uma das maiores atuações que eu vi um piloto fazer individualmente, na Fórmula 3000, quando a Fórmula 3000 veio em Interlagos, 2001 e 2002, uma coisa absolutamente, é como se a GP2, era a GP2 da época, ou seja, vir ao Brasil naquela época, era um sonho, eu falei, poxa, eu não vou embora de Interlagos de maneira nenhuma, e ele fez um corridaço, e eu falei, esse menino vai estourar na Fórmula 1, é o novo Ronnie Peterson, porque ele é sueco, né? E ele nunca chegou à Fórmula 1, inclusive ele tem um episódio triste na carreira dele, triste e engraçado, né? Que ele foi comemorar uma vitória em Mônaco, levantou o pé e perdeu a corrida, porque comemorou antes. Nicolas Chiesa ultrapassou ele. Então, eu acho que ficou marcado por isso, né? Ali ele matou a chance, mas era um cara que ele fez uma corrida em Interlagos tão impressionante, ele ultrapassava por fora, ele ultrapassava no final da reta oposta, ali onde eu estava, ele ia para cima, ele fez uma corrida histórica. Eu saí de Interlagos encantado com a atuação dele, então eu queria muito tê-lo visto na Fórmula 1. Posso fazer só um adendo? A corrida de um piloto assim que eu mais me impressiona até hoje é a do Kubica na Fórmula Renault. Nesse sentido, que veio de fora, correu Interlagos, é incrível. Mas é outro assunto. Raposo. Robbie Frins. Mesmo jogando o Bianchi pra fora? Mesmo jogando o Bianchi pra fora. Principalmente por conta disso. Eu ia votar nele também, ele tirou meu voto agora em cima da hora. Não vem com essa, não. Você não ia votar. Juro por Deus que ia. Xangaléu, não, brincadeira. Lembrando dessa turma... Xangaléu você ainda tem chance, calma. A Williams tá aí, você ainda tem chance de ver o Gelael pilotando, calma. Lembrando dessa turma recente, e eu juro por Deus que ia voltar no Robin Frames, eu acho que o James Calado, assim, que ele revolucionou a categoria de base, como os exemplos que o Campos ou o Rosa deram, mas era um piloto que eu vi na Fórmula 3 e eu vim acompanhando e eu gostava bastante dele, sabe? Nunca foi o piloto para vencer tudo. Mas eu gostava da maneira como ele guiava, da maneira como ele levava a corrida. Eu gosto ainda, ele tá na Ferrari, no WC, apesar do WC estar numa situação deplorável. Mas eu gosto de assistir ele correndo até hoje. É um piloto que eu acho que, não é que eu sinto, meu Deus, que absurdo, inacreditável, que o James Calado não chegou na Fórmula 1, mas talvez merecesse uma chance de tentar mostrar alguma coisa. Acho que ia ser interessante de assistir. Ok, bons nomes, todo mundo lembrou. Nesse eu vou dar minha opinião, tá? Na minha opinião, é o Antônio Félix da Costa. Ele deveria ter tido uma vaguinha. Eu achei casuísta. Casuísta. Eu acho que você tá influenciado pelas manchetes. Eu tenho outro nome para polemizar também, posso falar? Fala. Danica Patrick. Você acha que ela merecia uma vaga? Acho. Na Índia ela não fazia tão feio assim. A hora que foi pra NASCAR que daí caiu mesmo. Mas na Índia ela não fazia tão feio assim. E... Só um pouco. Pela sua frase, ela não fazia tão feio, então ela fazia só um pouco feio, né? Não, fazia corridas decentes ali, correr na frente de muitos pilotos e tal. Então eu acho que a Danica poderia ter ganhado uma chance, sim. Uma Fórmula 1 há tanto tempo sem mulher, talvez foi a que melhor chegou próximo de merecer uma vaga. Bom, eu tinha uma pergunta aqui sobre qual mulher poderia ter chegado na Fórmula 1. Era a minha próxima pergunta. Então eu já matei. Raposo já matou. Rosa. Simona de Silvestre. Campos. Nenhuma. Você acha que nenhuma teve o nível adequado ainda?
Não vi até boas pilotos, mas com essa merece ir para a Fórmula 1, e por causa do gênero, não é o que eu gostaria de ver, uma que ia por causa do braço, e eu não vi nenhuma. Diogo? Por merecimento é complicado. Eu torci bastante para Simona chegar, porque é uma pilota que eu vi na Índia ali, eu gostei bastante do que ela vinha fazendo. Tem um espaçozinho ali curto que eu acho que ela estava numa posição muito boa, acho que talvez ela conseguisse alguma coisa, não de andar bem, mas enfim, ter um rendimento relativamente interessante, dependendo da equipe que estivesse. Esse é um período bem curto, acho que o merecimento é difícil, acho que não teve nos últimos anos uma, mas que eu torci em determinado momento a Simona de Silvestre. Perfeito. Vamos lá, mais 3 perguntinhas para a gente fechar. Próximo aqui. Vocês são a favor de corridas extra-campeonatos? Corridas com regras diferenciadas? Então, começando pelo Campos. Regras diferenciadas, não. Extra-campeonato, sim. Para mim, campeonato estraga a corrida. Se quisesse fazer as 21 extra-campeonatos, não tinha problema nenhum. Perfeito. Lembrando que essa ideia de regras diferenciadas é pela Indy, né? Eu pensei na Indy, que a Indy cada corrida tem uma duração diferente, né? Você pega uma corrida duração sim, você pode variar, você pode fazer uma prova de 4 horas, isso é legal. Agora regras assim. Pontuação diferente, regra de pneus diferentes, regra de motores diferentes. A Indy muda muito entre oval e misto. Se a Fórmula 1 pudesse, mesmo entre misto e misto, sabe? Mas eu acho que se fizer isso entre misto e misto, você tá colocando muito show no jogo ao invés do campeão ser o melhor tecnicamente, né? A Indy faz porque ela tem que fazer mesmo. O carro de oval não pode ser o mesmo carro do misto. Então, eu acho que na Indy cabe. Na Fórmula 1 eu acho que seria mais o campeão de loteria do que um campeão consistente. Diogo Gomes. Adoraria ter corridas extra-campeonato com formatos diferentes. Você até citou que motor, que não tão, mas formato é interessante sim. A Supercars durante muito tempo correu em Melbourne, junto com a Fórmula 1, como prova extra-campeonato. E aí eles faziam um formato todo diferente, colocavam regra de pneus diferentes, não o pneu diferente, mas a quantidade de pneus que podia usar, e aí gerava uma estratégia diferente, os qualifiers eram diferentes, sabe? Gerava uma coisa interessante, que por mais que fosse campeonato, todo ano eu parava lá para assistir. Esse ano, 2018, eles começaram a usar como campeonato, e aí meio que adaptaram o formato para o modelo que é padrão do campeonato, de 2 corridas, uma de sábado e no domingo. Mas, por exemplo, eu acho que seria interessante sim, a própria Supercars quase fez uma corrida de campeonato à noite, porque eles queriam introduzir provas à noite e aí queriam testar como é que seria e tudo mais. No final acabou sendo uma prova que valeu para o campeonato, já esse ano inclusive. Mas durante muito tempo foi ventilada para ser apenas uma prova poxa, vamos fazer uma prova à noite, vamos ver como sai disso. E todo mundo concordou, no final valeu pelo campeonato, mas eu acho que pode abrir opções de formato, de testar algumas coisas, e aí você leva isso para circuitos ou para países que não estão no calendário. Seria interessante. Ok. Rosa? Olha, eu pegando até esse comentário do Diogo, eu tenho até comentar que as Supercars tem um caso que é Melbourne, né, que é a corrida da Fórmula 1, junto com a Fórmula 1, que por muitos anos mesmo é o mato, né? Tem 4 etapas completamente diferentes das demais e não vale pro campeonato. Respondendo a sua pergunta, JF, e até fazendo outro parênteses aqui, eu sou uma voz sozinha nesse programa que apoia a pontuação dobrada. Você, ouvinte de longa data, sabe disso. Vocês sabem que nós aqui já tivemos discussões homéricas a respeito disso, a respeito desse assunto. Então é claro que eu sou a favor. E digo mais, o que eu gostaria de ver na Fórmula 1 não é nem pontuação dobrada, não. É troca de pilotos. Pega um piloto e faz uma corrida dupla. Uma parada, um pit stop de um tempo pré-determinado, como acontece em outras categorias. E aí vocês vão ver o que é bom, como que é comparar um piloto com o outro guiando a mesma máquina. Vou te fazer uma pergunta só para nós aqui. Você acha que quem gosta de 500 e odeia a pontuação dobrada é um hipócrita? Sem sombra de dúvida.
Perfeito. Continuando aqui, quem faltou responder foi Thiago Totalmente Raposo. deturpado, tecnicamente. O Indy 500 é uma prova de 3 horas. Mas a pontuação dobrada. Thiago Mas ele Raposo. ouviu, Só, 3 horas. perguntam Ué. só pra mim e ele ouviu, hein? Raposo. Se é mais corrida, eu sou a favor. Eu vou esperar no dente de você. Pessoal, então, penúltima pergunta agora. Essa é mais pessoal, realmente, não vai ter muita discussão. Eu quero que vocês citem uma corrida de Fórmula 1 que para vocês foi inesquecível. No meu caso particular, eu vou falar que para mim só seria possível pela TV. Eu nunca vi uma corrida de Fórmula 1 em loco, mas se vocês quiserem dividir a experiência entre em loco e pela TV, pode ser. Então, começando aqui pelo Diogo Gomes. A Malásia 2012, a corrida que eu meio que era na madrugada, né? Então eu meio que fiquei naquela batalha de eu dormir ou ficar acordado. A experiência como um todo foi muito estranha, porque a Ferrari tinha começado o ano incrivelmente mal. O Alonso vinha... Essa corrida não foi de madrugada. Eu tenho certeza que essa corrida não foi de madrugada. Tenho certeza que eu assisti essa corrida na casa do Thiago Raposo. Essa corrida foi de manhã. E aí Ela começou meio madrugada, hein, Campos? Ela começou às 5 da manhã. Ela choveu um delay gigantesco. Nós chegamos atrasados na Stock Car, quase nós perdemos o ingresso da Stock Car. Choveu, tem uma grande parada por conta de chuva e tudo mais. Mas enfim, o que me fez ficar maluco com essa prova foi porque a Ferrari tinha começado o ano muito mal, era 2012, o ano pós-2011, né, que tinha sido ali um período em que a Ferrari ficou naquela de vai, não vai, vai, não vai. O início de 2012 falou-se muito sobre isso e eu tentei assistir a prova e não consegui. Acabei desistindo, falei, não, deixa pra lá, eu assisto durante o dia com calma, que é o que eu faço hoje em dia e não me arrependo. E aí, beleza. E um determinado amigo meu, que nem acompanha a Fórmula 1, na realidade, ele só veio pra mim e falou assim, o Campos mataria ele. Ele falou assim, cara, você viu a corrida? Eu falei, não vi. Ele falou, ganhou um carro vermelho. Eu falei, não. Qual o carro vermelho que ganhou? A Virgin ou a Ferrari? Deve ser da Virgin, mais chances mais reais. E desse ponto em diante eu fiquei tentando entender como é que a Ferrari ganhou a corrida. E eu demorei propositadamente para assistir a corrida para tentar entender na minha cabeça, nada fazia sentido. Até que eu vi a corrida, vi tudo aquilo acontecer e é uma corrida que eu já devo ter assistido umas 4, 5 vezes na vida. Eu gosto muito. Vai um pouco contra o que eu tinha falado do Alonso lá no início. Não um pouco contra, né? Porque eu falei que realmente ele, tecnicamente, é um piloto muito diferenciado e ele dá um show nessa prova. Mas, assim, uma prova que me lembra bastante por esse envolvimento aí, esse jogo quase que teve antes, até eu conseguir assistir ela. E nunca se esqueça do engenheiro da Sauber mandando o Pérez não atacar o Alonso. Falando assim, nós precisamos da segunda posição. Uma belíssima intervenção do engenheiro. E segundos depois ele erra, sabe? Faz uma curva bem longa assim, perde 5 segundos, enfim. Os engenheiros com as suas contribuições sempre impostas para uma corrida de automóvel. Um abraço pro Giga. Perfeito, Diogo. Thiago Rosa. Eu vou um pouco clichê, mas aí é um pouco clichê não, né? Porque talvez a minha história seja algo muito importante para minha formação e caráter, então eu não vou menosprezar aqui, não. Eu digo que é clichê porque marcou como eu assisti aquela prova do dia 1º de maio de 1994, né? Porque eu acordei, a gente já sabia o que tinha acontecido no dia anterior com o Holland. Me fugiu o nome. Ratzenberg. Eu ia falar Ratzenberg. Holland Ratzenberg. E o Rubinho também, que tava no hospital e tudo mais. Então, a tensão era grande. Eu tinha 10 anos, né? E a tensão pra mim já era grande. Falando, nossa, o cara morreu. Quanto tempo que não morre alguém na Fórmula 1 e tal. E eu lembro, na sala da minha casa, eu assistindo sozinho a corrida. Por quê? Porque era o ano... tinha começado ali com o GP do Pacífico, o GP do Brasil e aquela coisa do Senna não ter ido tão bem, e aí já fica aquela questão, será que realmente ele vai conseguir alguma coisa em geral, né, público em geral? Poxa vida, o Senna tá vindo aí, 3 títulos, tá com a Williams que sempre faz o carro bom, ele vai conseguir virar tudo.
Mas o pessoal não estava empolgado. Na minha residência, na minha casa, os meus pais, meus tios que iam para assistir corrida, não estavam empolgados. Eu assistia aquela corrida sozinho. Né? Eu comecei a assistir 9 horas da manhã, aquela coisa, né? E de repente, logo no início, acidente, tem aquela amarela que perdura um tempo e depois o acidente fatal do Senna. E assim, instintivamente, eu repito as palavras do Galvão Bueno na transmissão. Ele fala assim, Senna bateu forte, eu falo, nossa, Senna bateu forte. E aí os meus pais vão para a sala e começam a assistir, e aí começa todo mundo a ver, e começa a sofrer, e sabe, uma sensação ruim. Isso me marcou de uma maneira que hoje eu conto, né? Mas aquele ano eu basicamente não assisti mais nenhuma corrida. Eu demorei para voltar a ver uma Fórmula 1, eu só voltei a ver a corrida em 95. Eu comecei a acompanhar de novo o campeonato, porque aí mesmo já tinha passado, já tinha virado uma página, tudo, mas aquilo me marca, aquilo me deixa com o coração partido de tal forma que eu poderia não estar aqui falando de automobilismo, né? Poderia ter rompido relações, mas aos poucos a paixão foi retomando e aí eu tô até hoje acompanhando o automobilismo, mas com certeza esse é o momento. Fábio Campos, qual a sua corrida inesquecível? A Rosa esqueceu de falar em loco, né? Você falou para escolher uma em loco e uma na televisão, né? Não, em loco então eu vou ficar Interlagos 2016, uma chuva imensa e eu começo a ver rapazes chorando, enfim, é uma emoção, comoção por causa de despedidas. Essa 2016 é muito fácil para mim, né? Eu vi muitas também, mas 2016, mesmo que se eu tivesse visto 20, com certeza, pelo que eu dentro e fora da pista, seria ela. Eu acho que em loco, esportivamente, eu acho que a corrida de 2008 do Brasil é a mais marcante para quem estava na pista, né? Em termos esportivos. Agora, em termos de marcar mesmo, pessoal, como você falou que essa é uma resposta muito pessoal, eu acho que todas as corridas lá fora que eu fui, não é difícil esquecer de alguma, mas eu coloco a primeira vez em Spa em 2012, porque é uma experiência sensorial, né? Você ir para Spa é uma experiência sensorial, você sente um monte de coisa que você não espera, você vê um monte de coisa que você não espera, você passa para chegar lá um monte de coisa que você não consegue nem planejar, por mais que você planeje, você acaba descobrindo que você está num lugar completamente diferente. Então a corrida de Spa 2012 marcou muito. Pela televisão, uma positiva e uma negativa, né? A positiva eu já citei aqui, Bahrein 2014, acho que é a maior corrida que eu já vi na minha vida, em todos os esportes. E uma corrida que eu nunca vou esquecer, a Áustria 2002, né? Tudo que aquilo que o Ferrari foi uma coisa que me chocou. Eu tive uma reação assim surpreendente, porque aquilo ali foi uma ali eu falei, meu Deus, né? Como um esporte pode chegar num nível baixo de não ser esporte. Eu já estava fazendo faculdade de jornalismo, então eu caí moldando muito do que eu sou como jornalista de Fórmula 1 e dessa corrida. Então, pela televisão, essas duas e em loco também citei, em loco, como dizem em São Paulo, também citei duas. 4 que serão inesquecíveis para mim. Ninguém em São Paulo fala em louco. Fala sim, porque já nesse programa eu não vou falar quem, mas nesse programa já falaram isso. Enfim. Raposo. Interlagos 2008, Hockenheim 2000. Perfeito. Vou te falar que Hockenheim 2000 é a corrida que dá aquele aperto na minha garganta quando eu vejo até hoje. Pessoal, então, última pergunta do programa. A gente tem sempre uma discussão sobre Fórmula 1, principalmente aqui no Brasil, se o Senna realmente é o melhor de todos os tempos. Se o Schumacher tem mais números, não deveria ser melhor. Agora, se o Hamilton poderia ser colocado no mesmo nível desses dois. Outra pergunta que sempre fazem, sempre aqui no Brasil, é qual dos nossos 2 tricampeões é melhor?
Senna ou Piquet. Mas eu não sou de perguntas óbvias. Eu não vou fazer esse tipo de pergunta para vocês. Eu falo o seguinte, dos nossos 3 pilotos que têm vitórias, mas que não são campeões, José Carlos Patti, Massa ou Barrichello, qual deles tem um legado melhor para a Fórmula 1, maior? Qual deles deixa mais, fez mais falta quando se aposentou? Qual deles tem uma carreira mais importante, mais impactante no cenário do automobilismo nacional e mundial? Começando pelo Thiago Raposo. Cara, eu não vi o Passe correr, então não posso falar dele, né? Perfeito. Foi uma das regras que eu usei o programa todo, né? Entre Barrichello e Massa, quem deixa legado? Cara, algum dos dois deixou legado? Cara, eu vou responder. Eu não gosto de ficar usando muito esse cara, não sei porque eu tô usando tanto. Eu vou responder o Barrichello. Pelo que eu vejo nas pistas do Brasil hoje, quando eu frequento, a comoção, o que ele causa em crianças, o que ele causa em fãs e tal, e que o Massa não causa. Então, sei lá, de certa forma, eu imagino que todo esse interesse no Barrichello, e todo mundo grita o nome dele, e todo mundo quer tirar uma foto com ele, tá perto dele, quem sabe esse movimento também não causa, por tabela, um interesse no automobilismo. Então, por isso que eu visualizo quando eu estou em louco, como que é a palavra aí que tem que falar errado? Em louco mesmo. Quando eu estou em louco, Barrichello. Campos. Alô, Fábio Campos? Fábio Campos está emocionado, ele deve estar pensando até agora. Vai voltar no Barrichello, certeza. Diogo Gomes, então, sua opinião, por favor. Olha, assim, eu tenho que ir na do Raposo de eu não ter visto o passe, e claro que, tipo, pesquisando a história dele e tudo mais, parece ter sido algo. Opa, andou. Agora espera o Diogo. Então é difícil falar dele por essa questão, sabe? Visto, claro que a lei bastante fica difícil, não sabe, ficar algo não palpável. Do que eu tenho do pouco Barrichello, eu não uso a palavra ligado, que vocês estão na pergunta, porque eu acho que ela é forte, mas foi o cara que mais influenciou de qualquer lugar, de qualquer coisa relacionada à corrida. Quando eu estava crescendo, tinha Barrichello, sabe? Sei lá, no posto de gasolina tinha lá o posto do Barrichello, tinha alguma loja de esporte, tinha lá a camisa, o pôster do Barrichello, o que seja. Então, nesse Barrichello me chamou mais atenção, até pelo tempo que passou na Fórmula 1. E falando de forma bem pessoal, o que mais impactou mais foi o Barrichello. Campos, consegue responder pra gente? Não temos a resposta do Campos. Não, o Campos está fora. Pessoal, então eu queria agradecer a vocês 4, Campos em espírito, né? Campos, vá para a luz. Obrigado por responder minhas perguntas. Eu sei que não foram tantas perguntas muito complexas. Ixi, esse cara aí, deixa pra lá. Obrigado mais uma vez por aceitarem a minha proposta aqui de participar, só para me aparecer mesmo. Uma coisa que todo paranaense gosta de fazer é se aparecer, mentira, tá? A gente é muito tímido. Já estou com saudade de falar em público, né? Porque acabou minhas aulas. Então, muito obrigado mais uma vez. E para todo mundo que ouviu até agora, valeu mesmo. Rosa, por favor. Bom, você se despede antes mesmo de eu responder, o que é curioso, mas já que você que manda aqui, tudo bem, Leandro JF, tudo bem mesmo. Mas eu vou falar o seguinte, por história inclusive, né, o que a gente vê, e assim, até não querendo tirar um pouco nem dos méritos do Barrichello, nem do Massa, mas é porque a história deles ainda está sendo escrita, porque eles não pararam de correr, né? Mas eu acho que da forma como o José Carlos Paz vence uma prova em Interlagos e era um piloto que conhecido, por ser destemido e tudo mais, um daqueles autênticos guerreiros dos anos 60 e 70 das pistas, né, que ainda vislumbravam crescimento.
por tudo isso, aí é um pouco valer a história, né? Então aí, no caso, acho que o legado do passe acaba sendo importante, porque é dali, ali vem junto, né? Na cola ele vem o Emerson e vem todo o resto. Então, assim, essa história que foi escrita, que eu acompanho até hoje do Barrichello e do Massa, acho que não vale tanto o que o José Carlos Passos conseguiu com uma vitória, a única vitória dele na história. Antes de encerrar, o Fábio Campos está ouvindo, porque aí já responde isso para não ter nenhum problema, Campos, porque tá meio complicado aí as coisas em BH, né? Não, é conexão aqui, vocês estão ouvindo? Ah, estamos. Perfeitamente, o ouvinte também, inclusive. Pode falar. Não, eu preciso que o JF repita a pergunta, porque eu caí no meio da pergunta dele, então eu nem sei o complemento da pergunta qual é. Você não ouviu meu texto gigantesco? Então, Campos, qual piloto deixa maior legado do automobilismo brasileiro e nacional? Brasileiro e nacional, olha só que idiota. Brasileiro e mundial. O Massa ou o Barrichello? Ou o José Carlos Patti, né, que também é um vitorioso brasileiro na Fórmula 1, mas sem título como os outros dois. Eu acho que nenhum deles, porque eles deixam uma história legal, né? Cada um tem a sua marca, tem os seus pontos positivos, cada um deles tem os seus pontos negativos. Dos dois, né? Eu não vi o Passi pilotar, não posso falar absolutamente nada do José Carlos Passi, só de números, mas enfim, eu não posso comparar um legado de uma época que eu nem estava vivo, né? Então eu acho que entre o Barrichello e o Massa, nenhum dos dois deixou legado, porque legado também não depende só deles, dependeria de um automobilismo estruturado para que houvesse ali sim alguém seguindo os passos deles. Eu acho que o Barrichello deixou até um anti-legado, porque a imagem do Barrichello saiu muito arranhada como piloto. O próprio Massa fez questão de não fazer o que o Barrichello fazia em termos de declaração. Então eu acho que nenhum deles deixou legado mesmo. Eu sempre tento usar essa palavra na sua acepção do termo. Eu acho que história bonita é uma coisa, né? Mas legado eu acho que nenhum deles deixou. Agora tá satisfeito, JF? Podemos encerrar o programa? Perfeito. Rosa, vou pedir desculpa a você porque eu esqueci que eu não tinha ouvido sua resposta ainda. Não, já. É que a minha resposta foi tão banal perto do Fábio Campos, mas já tá respondido, já estamos tudo certo, tá? O JF tá emocionado, esse final emocionou ele, 20, não liga não. É assim mesmo, e eu quero agradecer ao Leandro JF pela participação, mais uma vez aí no Café com Velocidade, especial com perguntas aí sobre N assuntos diferentes. Você, meu caro ouvinte, que quer fazer algo legal conosco, entre em contato. Quem sabe a sua ideia não proporcione um modelo de Café com Velocidade. Fábio Campos disse, né, um encerramento de uma era do Café com Velocidade, né, 11 anos de Café com Velocidade. Nós, pro ano que vem, com certeza mudaremos algumas coisas, como sempre mudamos. O café sempre foi esse mutante, no seu formato, e com certeza teremos novidades pro ano que vem. Antes de mais nada, eu queria já agradecer a você, ouvinte, pela sua participação e pela sua audiência ao longo desse 2018. Foi um ano de muitos desafios, mas creio que o Café com Velocidade atendeu essas necessidades e teremos o maior prazer de você estar conosco para fazer mais um ano de Café com Velocidade. 12 anos do CV em outubro. Bom, então é isso. Gomes, Fábio Campos, Thiago Raposo, eu encerro aqui o Café com Velocidade. Mandem seu WhatsApp ou mandem seu e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com. Se quiserem entrar no grupo de WhatsApp, fique à vontade, é só pedir através do e-mail ou das redes sociais. Fábio Campos está monitorando todas elas. E não esqueça, o grupo de apoiadores, porque você apoiador é quem faz de verdade o Café com Velocidade. Um abraço e calma que não acabou, que ainda tem Fórmula E. Tchau.